tudo bem? Vinícius mais uma vez aqui. Hoje eu vim trazer um conteúdo muito importante para vocês, tá? Conteúdo de impermeabilização, como iniciar, dicas para vocês aí, quais dicas que eu dou para você que está pensando em iniciar nesse ramo de impermeabilização e algumas sacadas, tá? Como eu iniciei, qual foi a forma que eu comecei a divulgar esse trabalho de impermeabilização e quais equipamentos que hoje em dia eu utilizo, tá? Para você que pensa em iniciar nesse serviço e às vezes está pensando em começar com um equipamento um pouco mais barato ou com um equipamento um pouco mais caro, tá? E eu não vou aprofundar com relação ao produto hoje, tá? Hoje eu vou trazer só algumas dicas, algumas sacadas e alguns dos equipamentos que eu utilizo, tá? E como você pode iniciar nesse ramo de impermeabilização com algumas dicas aí para oferecer para os seus clientes. Mas primeiramente, deixa um like, tá? Compartilha com mais pessoas aí que possa gostar desse conteúdo. Se inscreva no meu canal. Sempre vou estar postando aqui um conteúdo ou outro de muito valor para vocês aí. Estou começando e aí se no final desse vídeo você não gostar, você pode me mandar alguma dica aqui, deixa no comentário, tá? E no finalzinho vou deixar uma dica muito importante para você que pensa em iniciar, você que já está nesse ramo de higienização, para você não correr nenhum risco na casa do cliente. Então, vamos lá, já pega o dedo no like aí e vamos que vamos. Primeiramente, pessoal, o mais importante, pulverizador. Você que pensa em iniciar nesse ramo, existe dois tipos de pulverizadores, tá? Um mais barato e um mais caro, tá? Vou mostrar para vocês a diferença, tá? Mais barato, você que às vezes pensa em iniciar com pulverizador de plástico, mais baratinho, o que você tem que começar a fazer com ele? No caso dele, você vai utilizar o produto base água, tá? Um produto muito bom também, tem vários fabricantes aí que utiliza, que fornece produto muito bom, tá? Produto base água, você vai ter a mesma eficiência do produto base solvente, tá? Então esse aqui é mais barato, tá? A única coisa diferente desse pulverizador é o bico, tá? Tem que ser um bico leque, tem que ser um bico leque 80 graus, tá? Isso aí eu falo que tem que ser para você ter uma melhor aplicação, você vai conseguir atingir melhor ali as tramas do tecido ali para você conseguir fechar ela bem. E na economia de produto, tá? Você vai ter uma economia muito boa de produto com esse bico, tá? Então é muito importante você ter esse bico leque no seu pulverizador, tá? O bico 80 graus é o laranjado, tá? Muita gente aí vai vender achando que é só o laranjado, mas não, existe laranjado 100 graus, existe o laranjado de um outro jeito, tá? Então assim, tem que ser o bico laranjado 80 graus, tá? Que o leque não é muito aberto e nem muito fechado. Então, o leque é aberto mais ou menos, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Então, assim, só para vocês saberem, tá? Então, se você pensa em iniciar com um investimento mais barato, pulverizador de plástico, tá? Infelizmente, eu não aconselho você usar o produto base solvente nele, tá? Muita gente aí pode ser que usa e nunca aconteceu nenhum problema, mas por ele não ter mangueira própria, as borrachas não é própria, tá? Então assim, pode correr o risco de você ter um acidente na casa do cliente aí, tá? O produto base solvente ele tem um gás, então ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais agressivo se cair em algum móvel de um cliente aí, tá? Mas não vou ficar aprofundando nisso agora. Então, para você que pensa em iniciar na impermeabilização com pulverizador mais barato, pulverizador de plástico com um bico leque, mas aí tem que ser um produto base água, tá? O produto não pode ser base solvente. Então, pulverizador, tá? Você tem que ter. Agora, Vinícius, eu estou pensando em iniciar com um investimento um pouco mais alto, quero começar a trabalhar e não ter problema e tudo. Melhor pulverizador de inox, tá? Esse pulverizador, ele é próprio para produto base solvente inflamável e não inflamável, tá? Eu não te aconselho a trabalhar com inflamável, tá? Muita gente aí vai trabalhar, às vezes vai fazer serviço em carro, banco de carro, ou vai fazer serviço em lugar aberto. Então você pode utilizar o base solvente inflamável, você não corre risco.
A gente que está a maior parte dentro da casa do cliente, eu não te aconselho, tá? Então, esse pulverizador é tanto para produto solvente não inflamável, quanto solvente não inflamável, tá? Então, você vai estar muito bem servido, tá? As mangueiras é própria em Viton, tá? Conjunto todo em Viton, tá? Isso aqui é próprio para esse tipo de produto, ele é mais reforçado. Muita gente vai achar que é a mesma coisa, mas não é, tá? As conexões aqui, é tudo preparado para esse tipo de produto, tá? Tem um manômetro aqui, ó, que a gente consegue medir a pressão, tá? Que vai estar o impermeabilizante ali. A impermeabilização, a gente tem que ter uma pressão correta ali para a gente manter o leque sempre do jeito que a gente tem que aplicar, tá? Hoje eu não vou passar isso no conteúdo. Hoje é só para você que está pensando em iniciar mesmo, para você já saber quais equipamentos e qual forma que você vai ter, o solvente não inflamável ou base de água, tá? Então, esse pulverizador aqui é muito bom. A capacidade dele é de 8 litros, tá? 8 litros a capacidade dele. Existe um outro pulverizador menor, se eu não me engano é de 5 litros, tá? É um menorzinho, tá? Também com manômetro, também com os equipamentos com as conexões em Viton, tá? Isso aqui é para você não correr nenhum risco de uma mangueira estourar e acontecer algum acidente na casa do cliente. Produto base solvente, infelizmente, o base solvente não inflamável, tá? O inflamável não danifica madeira nem nada. O produto base solvente não inflamável, ele danifica madeira, partes plásticas, uma televisão, tá? Se respingar na casa de um cliente aí, você vai ter problema. Então, você que pensa em iniciar nesse ramo e não ter problema na casa do cliente, você que pensa em utilizar não inflamável, esse é o melhor equipamento para você, tá? Não adianta você tentar usar o de plástico para utilizar o solvente não inflamável, você vai ter problema, vai romper uma mangueira. Então, eu estou te falando porque infelizmente já vi relatos de acontecer, tá? Então, pulverizador inox para produto solvente não inflamável. O bico também leque, pode ver o laranjinho, ó. O bico também específico, tá? Para esse tipo de impermeabilização. Então eu utilizo esse e eu aconselho você a utilizar esse aqui quando é produto solvente não inflamável, tá? Hoje em dia eu utilizo os dois, tá? Utilizo o solvente não inflamável e o base água, tá? Vai depender de cada situação, cada caso é um caso, eu analiso na hora de realizar o serviço. É muito importante, só para mim acabar de passar para vocês com relação ao pulverizador, é importante você ter bicos reserva no carro, tá? Na maleta, desculpa. É bom você ter na maleta alguns bicos reserva, tá? Esses bicos aqui eu peguei só para mostrar para vocês, não é o próprio, tá? Esse aqui é um bico 110 graus, tá? Então ele é um bico mais aberto, vocês podem ver que ele é amarelo, tá? Mas é só para passar para vocês, é muito interessante vocês terem pelo menos uns 2 de reserva, tá? Comigo mesmo já aconteceu de um bico dar problema na hora que eu estiver aplicando, você tem que parar rapidinho ali, já troca, para você iniciar, para você voltar, senão a impermeabilização vai dar problema, tá? Então, com relação aos pulverizadores, eu acredito ter passado para vocês aí. Base água, que é o de plástico, base solvente, tanto inflamável ou não inflamável, tá? Serve para os dois. A extratora eu deixei aqui mais para vocês saberem, quando a gente começa o serviço de impermeabilização, mesmo o estofado estando limpo ou novo, é muito interessante vocês fazerem a aspiração todinha ali, tá? Muito sofá, ele mesmo embalado, ele vem embaladinho da loja, da fábrica, só que mesmo na hora que desembala ali, acontece de ter muita poeira, tá? Tem muito resíduo ali, muita poeirinha, muita coisa assim, que se você deixar e não fizer a aspiração muito bem feita, vai dar problema na sua impermeabilização também, tá? Então é muito interessante você fazer a aspiração todinha, tá? E na aspiração é muito importante também, em alguns tecidos, você ter uma escova, tá? A famosa escova de sapateiro, para você dar uma escovada antes da aspiração, para abrir as tramas do tecido, tá?
faz uma escovação cruzada para você abrir bem as tramas do tecido ali, para o aspirador conseguir pegar legal e aspirar e tirar o máximo de poeira que tiver ali, de algum resíduo que tiver, tá? Um resíduo de alguma coisa que caiu, o cliente não viu, ou no transporte mesmo, tá? Então é para você tirar qualquer tipo de impureza que tiver no tecido, tá? Então é uma escova de sapateira limpa e seca, tá? Não adianta você passar ela úmida, se ela estiver molhada, também pode acontecer de dar problema, vai ficar umidade no tecido, então ela tem que estar sequinha, tá? Então é muito interessante você ter também ela na sua maleta, tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante, tem muita gente que eu vejo que não faz, é o isolamento do chão, tá? No caso, eu sempre levo 2 mantas, tá? 2 mantas dessa aqui. Tem muita gente aí que compra e faz a logo da empresa e coloca, né? Muito interessante fazer também. Hoje em dia eu ainda não quis investir nessa parte, mas é muito importante também você, se você quiser apresentar até como forma de mostrar mais sua marca, você coloca, pega uma manta dessa, faz um bordado ali da logo da sua empresa, tá? Então eu sempre levo 2 mantas, tá? E tem uma lona também. A lona tá aqui dentro da maleta, uma lona azul, que eu sempre isolo ali. Dependendo do serviço, a gente tem que usar todas, tá? Tem que usar a lona e as mantas, para proteger bem, porque às vezes é muito o estofado grande, e às vezes jogo de 8 cadeiras e tal, vai depender muito do seu serviço aí. Você faz isolamento aí pra você não ter problema nenhum, tá? Então, as lonas de isolamento, que é tipo uma manta, né? Mantas de isolamento. Que é as mantas mesmo, que você compra aí nesses lojão, você costuma achar essas mantas, tá? Proteção sua, proteção do cliente, da casa do cliente. Às vezes o chão é um laminado ou o chão é uma tábua corrida, pode correr o risco de manchar, tá? Não costuma manchar porcelanato, mas mesmo assim a gente sempre faz isolamento ali para não correr nenhum risco, tá? Outra coisa muito importante é os EPIs, tá? A máscara é de fundamental importância, você tem que ter, tá? Porque o produto, igual eu falei para vocês, um produto base solvente não inflamável, ele solta um gás e o cheiro dele é bem forte, tá? O cheiro dele é bem desagradável. Então, nesses casos, você tem que usar essa máscara aqui. Essa máscara aqui é um filtro só, tá? Você consegue facilmente trocar e remover, caso ela for ficando gasta. Então, você não precisa ficar comprando várias dessas, compra só uma. E se você quiser ter os 2 filtros, os 2 ou 3 filtros na sua bolsa para você ir trocar de vez em quando, tá? É muito fácil de trocar. Vem, troca e coloca aqui de novo, tá? Então, é bem fácil mesmo. Então a máscara de proteção, tá? Máscara de proteção própria para esses casos de impermeabilização, base solvente, não inflamável, tá? A luva própria também, não adianta você querer usar aquela luva fininha, aquela de látex, aquelas fininhas, não adianta, tá? Porque o produto, na hora que você estiver finalizando, vamos supor, você fez ali a aplicação, né? Vamos supor que você está aplicando. A gente sempre coloca uma flanela de microfibra nessa mão aqui, no caso eu aplico com essa, e na hora que você acabou, você vem rapidinho, trava o bico aqui, porque costuma gotejar, tá? E se gotejar no sofá, pode acontecer de manchar, tá? Se você não tirar o excesso rápido ali. Então, você faz isso e trava. E muitas das vezes o gotejamento é tão forte que passa para a luva. E no passar para a luva, você sente que a luva ficou mais fria. Então, esse produto, por ser solvente, ele vai danificando ali a luva, que ela costuma até desbotar. Essa já é a minha segunda luva, tá? Então, o produto, por ser muito forte, é muito interessante você ter uma luva boa, tá? Pra você não correr risco aí e até em alergia futura, tá? Então a luva é de muito grande importância também, tá? A luva também tem que ter. Os EPIs, né? Equipamento de proteção individual. E óculos, tá? Muita gente falou mesmo, bobeira, óculos. Pra que óculos, já que você está aplicando o produto?
mas é por causa do gás, tá? Solta um gás, um produto solvente não inflamável, ele solta um gás ali, que muitas das vezes você vai abaixar para você ver alguma coisa assim, você sente seu olho ardendo se você estiver sem óculos. Porque o produto é muito forte, tá? O cheiro dele é muito forte, ele solta um gás, então é muito interessante você, na hora que for fazer a aplicação, você usar o óculos, tá? Conselho, né? A gente sempre dá, tem muita gente que não vai usar, mas isso aí no futuro pode acontecer algum problema aí, então a gente sempre tem que passar isso aí para vocês, tá? O óculos, muito importante, tá? Parte de isolamento, tá? Muita gente vai fazer a aplicação em cadeira, jogo de 8 cadeiras, 6 cadeiras, poltrona, né? E às vezes a maioria delas tem parte de madeira ali. E esse produto, por ser base solvente não inflamável, igual eu falei com vocês, que ele mancha a madeira, você tem que usar as fitas, tá? Essas fitas de isolamento. É bom vocês terem várias larguras, né? No caso, eu tenho uma fina, duas mais grossas, para facilitar ali para você. Às vezes você vai pegar uma cadeira que a extensão dela é muito grossa, você usa mais grossa, eu passo a fita uma vez só, isolou, tá? Se for fininha, mas isso aí também não faz diferença, é só para agilizar o seu processo ali. Então é muito importante você ter essas fitas aqui, tá? Eu já vi muitos casos aí do pessoal danificar a cadeira, ficar aquelas manchas ali, por não isolar a cadeira, tá? Às vezes descolou o esmalte ali da cadeira, o verniz da cadeira, descolou ali e já era, tá? Não adianta você tentar limpar na hora ali, que se o produto bater e ficar, você não viu, ela vai manchar. E aí é prejuízo para você. Você vai ter que pagar uma cadeira, você vai ter que pagar o conserto daquela cadeira ali. Então é uma coisa que a gente não quer correr nenhum risco. Então, uma coisa que eu aconselho são as fitas de isolamento. Nessas casas de tintas mesmo você vai encontrar, tá? Então, é muito importante também vocês terem essas fitas aqui, tá? Uma outra coisa, muita gente eu vejo aí fazendo, eu também de vez em quando até faço, mas não é não é o meu principal isolamento, filme PVC, tá? Filme PVC, muita gente pede cadeira, coloca esses filmes PVC, só que muita gente deixa frouxo, tá? Deixa ali o filme PVC frouxo, e isso, se ele ficar frouxo ali, você não vê, e na hora que você pulverizar, passar para dentro do plástico, se ficar para dentro do plástico, ele já era, pode correr risco de manchar a cadeira também. Então, na hora que você coisar, você pressiona bem, para isolar bem, tá? Para isolar bem ali, no caso dos pés, né? Ou o pé de poltrona, ou às vezes o pezinho do sofá, que tem muita gente que faz. Eu não faço, tá? Porque pé assim embaixo é muito difícil, tô falando de mim, acontecer de manchar, tá? Tem um jeito certo de aplicar, né? A gente não pode aplicar nem muito próximo, nem muito longe do tecido, mas isso não é conteúdo para hoje. Mas filme PVC também é importante você ter. Caso é baratinho, você aqui no supermercado você acha, só para você ter na sua maleta, para não correr nenhum risco, tá? Muita gente vai falar, Vinícius, mas precisa disso tudo? Não precisa disso tudo. Essa fita aqui, é muito usada para pessoal que faz lanternagem, né? Que é um plástico de isolamento, você tem uma fita nela na ponta, você vai colar ela em algum lugar específico ali e desce o plástico para fazer o isolamento. Eu cheguei a pegar uma cabeceira para fazer, e a cabeceira, nas laterais da cabeceira, ela era planejada, ela era toda em madeira, era tudo madeira. Então, assim, nessa situação, o que eu ia fazer? Fita, não ia ter como, porque ia gastar muita fita e ia perder muito tempo. Filme PVC, não ia adiantar também. O que veio na cabeça foi isso, tá? Então esse aqui você consegue encontrar nessas casas de tinta também, tá? Então assim, eu tive que comprar por esse motivo, que a gente sempre faz orçamento, a gente sempre pede foto e tudo, a pessoa me explicou o dia que era e tal. Eu fui lá e comprei, tá? Para não correr nenhum risco. Isolei todo o espaço onde que ia ser ali a cabeceira, não tinha como remover ela do local.
Então, na hora de pulverizar, para a gente não correr nenhum risco. Então, plástico de isolamento, tá? O plástico de isolamento também é muito importante. Caso aconteça algum serviço que você fizer esse tipo de coisa que eu fiz, tipo uma cabeceira, uma coisa que não tem como remover da parede ali, na hora de você pulverizar, se você não quiser correr nenhum risco, isso aqui é muito bom. Você cola na parede, desce o plástico ali, está isolado, tá? Então é muito importante também. Uma outra coisa que hoje em dia, antes eu não fazia, mas hoje em dia eu vi a necessidade de ter, é um filtro de papel, tá? Por que, Vinícius? O filtro de papel, a gente na hora que realiza o teste com o cliente, a gente sempre joga ali, né? Joga água, tem gente que joga suco, tem gente que joga leite, uma coisa desse tipo. A gente sempre depois vem explicando para o cliente como é que vem removendo. Eu sempre faço a remoção com o filtro de papel, tá? Então, o filtro de papel, antes eu estava vendo que eu estava gastando muito da casa de cliente. E isso estava me incomodando, porque tem cliente que às vezes não vai ligar, mas pode ser que depois fale. Não, ele veio, mas ele gastou todo o meu filtro de papel, entendeu? Então, assim, o meu modo de pensar, tá? Falei, não custa nada eu levar o meu filtro de papel, fazer o teste pro cliente ali, se eu gastar um rolo desse não tem problema, que já está incluso ali no meu orçamento, que é muito barato isso aqui também, tá? Você vai achar 2, 3, 4 reais no máximo, um rolinho desse aqui. Você deixa dentro da sua maleta de ferramenta e leva para casa do cliente. Na hora que você realizar o teste ali, você já vem limpando, se eu mesmo não precisa pedir o cliente. Então, uma das sacadas aí para vocês, tá? Vale a pena você ter isso no carro para você realizar o teste com o cliente ali, tá? Então, filtro de papel, muita gente vai achar bobeira, mas é uma coisa minha, tá? Uma coisa que eu aconselho você ter, até para você passar uma forma mais de valor para o cliente. Falar, ele traz tudo, ele traz filtro de papel, traz tudo e tal. Então, eu acho muito bacana. E para você que está iniciando na impermeabilização, está com medo de iniciar, uma sacada que eu quero dar para vocês também. Caso você não conheça, hoje em dia tem produtos que neutralizam o tecido para você não correr o risco de ter problema na impermeabilização, tá? Então, na higienização, na hora que você realiza ali, às vezes você utiliza um produto muito forte, um produto muito alcalino ou um produto muito ácido, que vai mudar as características do tecido ali e pode correr o risco de a impermeabilização não funcionar, tá? Então, hoje em dia, eu estou utilizando esse produto aqui, ó. Você pode usar em todos os casos, se você quiser, tá? Mas eu uso, na maioria dos casos, quando eu vou impermeabilizar posteriormente o sofá. Você usa 50, no máximo 100 ml ali, você coloca dentro da extratora para fazer o último enxágue, tá? 50 ml, faz 100 ml é muita coisa, 50 ml, você consegue já colocar ali no último enxágue e fazer o enxágue todinho que vai neutralizar o produto que estiver ali, tá? Então, assim, se for um produto muito alcalino, você vai conseguir meio que igualar ali, ficar bem próximo do ácido ali, para o produto você conseguir jogar o impermeabilizante e ele não perder sua eficiência, tá? Então, ele é muito bom como neutralizador. Então, hoje em dia eu estou utilizando ele. Aconselho você que estiver iniciando, compra, tá? É um produto da GIS. Não é propaganda, tá? Não tem o patrocinador de ninguém, mas é um produto muito bom, muito versátil também, até em outras situações. Depois vocês dêem uma pesquisada aí, chama Pré-Imper, tá? Da Lotus, fabricante de AES, tá? Então, é um produto muito bom, muito versátil e eu estou usando a maioria dos casos para neutralizar, tá? Às vezes você vai utilizar um produto muito alcalino, um produto muito forte ali para limpar o estofado. No enxágue, você utiliza ele, vai te ajudar bastante aí se não ter problema na impermeabilização futura, tá? Então essa era uma das dicas que eu queria deixar para vocês aí. E outra coisa, caso você esteja pensando em começar a estar com medo de oferecer serviço, começa a fazer testes, tá? Pergunta um cliente seu, você já ouviu falar em impermeabilização? Pergunta um vizinho que às vezes te conhece ali, você já ouviu falar? Começa a bater um papo com o pessoal mais próximo, tô querendo começar com isso, o que você acha? Começa a pesquisar na sua região, impermeabilização em tal lugar, no caso da sua região aí.
se tem demanda, se o pessoal vai procurar, como é que é, se o pessoal já faz serviço, só que não tem ninguém que faz direito. Igual na minha região aqui, tem um rapaz que faz aqui, uma empresa específica que foi o pioneiro, só que ele deixa muito a desejar no serviço e tem muita gente que paga. Então assim, não é por causa do preço, tá? É por causa da pessoa não saber fazer. Então assim, caso você saiba fazer e saiba oferecer esse serviço, pode ser o preço que for, a pessoa vai pagar, porque muita gente procura esse serviço, tá? Pelo menos na minha região aqui, muita gente procura. Hoje em dia eu tenho parcerias com lojas de imóveis, tá? Então assim, é umas coisas que futuramente você pode aprender a fazer, tá? Então é só uma dica para você começar, iniciar, não tenha medo. Quiser começar com um investimento menor, igual eu falei, começa com um impermeabilizante base água, tá? Para você iniciar, você conhecer o mercado. Depois você faz um investimento mais alto, mas comece, não tenha medo, tá? Espero ter ajudado você aí, espero ter contribuído para a sua iniciativa também nesse ramo, para você começar a dar um pontapé inicial. No mais, caso ainda ficar alguma dúvida, pode deixar uma pergunta aqui nos comentários, deixa alguma dica também caso você tenha, caso eu não passei tudo o que você achou que eu ia passar. Pode deixar um comentário aqui, não tem problema nenhum. Isso aí é até para crescimento nosso. Deixa um like, por favor, fortalece o meu canal. Estou só começando, vai ter muito conteúdo legal ainda para passar para vocês. Deixa alguma dica aqui também, de quais conteúdos vocês querem que eu passe aqui. Futuramente eu vou passar na prática. Mas caso vocês ainda não viram o serviço meu na prática, vá lá no meu Instagram, BQ Clean, limpeza, higienização e impermeabilização de estofados. Tem muito conteúdo meu lá que eu já fiz, que eu já realizei. Stories, sempre estou postando stories lá, o pessoal sempre está me acompanhando, ver o meu serviço e aumentar minha carteira de clientes aqui na minha região. Tá? Então vamos que vamos, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, deixa o joinha aí, você ajuda bastante também. E muito obrigado, até a próxima.